Irmãos, que alegria eu poder repartir a mensagem hoje com vocês no dia da Páscoa. No dia que nós celebramos que o nosso Senhor está vivo. Nós estamos dando continuidade ao Sermão do Monte e coincidiu de ser o dia da oração que nós chamamos de Pai Nosso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou acompanhasse na tela, a leitura que nós vamos fazer, que pode ser a nossa oração, a leitura de Mateus capítulo de número 6, versículos de número 9 até o versículo de número 13, quando Jesus, continuando a ensinar os discípulos, os seus seguidores ali no monte, no sermão que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, ele diz assim, e nós poderíamos ouvir a voz de Jesus hoje dizendo assim, para cada um de nós, e pondo o nosso nome, Manuel, Ney, Maria, Paulo, Carlos, Ana, vocês orem assim. Pai nosso, querem orar comigo? Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu... Amém, queridos. Por que eu disse que eu fiquei feliz de essa coincidência do texto do Sermão do Monte? Porque a semana passada nós terminamos, anterior ao Pai Nosso, coincidiu com a celebração da Páscoa. É porque há muitas similaridades entre esta oração e aquilo que aconteceu no domingo, quando pela manhã as mulheres, deixando as suas coisas, correram para aquele túmulo para poder ver Jesus e chega lá, vê o corpo, tem algo errado. A pedra foi removida, tocaram no ambiente do sepultamento, e aí elas descobrem que tem alguém que diz assim para elas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então essa oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou os seus seguidores a orarem, ela traz esperança, e a Páscoa traz esperança, porque foi assim na primeira Páscoa, no Passover, quando o povo de Deus, deixa o Espírito de Deus te tirar desse lugar na mente e te levar para a história bíblica, querido. Viva o texto bíblico por alguns minutos comigo. Quando o povo de Deus estava cativo no Egito, e toda essa simbologia veterotestamentária aponta para o que nós estamos falando. O Egito, o lugar do cativeiro, da opressão, do não poder, do subjugo, do estar debaixo de uma autoridade maior. Isso simboliza o mundo e a condição de pecadores que nós vivíamos. Nesse momento, Deus envia um libertador, que Moisés é um protótipo de Cristo. Ele veio libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. Assim também Cristo, nosso Senhor, veio nos libertar do poder, do domínio de Satanás. E como Moisés iria conduzir o povo para a terra prometida, estão me acompanhando? Senhor Jesus veio para nos levar para casa. Nós vamos não para uma terra como eles que emana leite e mel, nós vamos para a nossa Canaã celestial. Então a Páscoa, ela produz esperança, como no Passover, que Deus libertou com mão poderosa o povo dele do domínio de Israel, do domínio egípcio. Mas a Páscoa também enche o nosso coração de esperança, porque o que mais gera desesperança do que a morte, o ponto final da existência, o não ter mais, o não ver mais. Como a morte instala desesperança, a vida traz esperança. Então a Páscoa enche o nosso coração de esperança, porque o túmulo está vazio, e assim um dia o meu e o seu túmulo ficará vazio.
Porque nós vamos ressuscitar com o Senhor, e nós estaremos com Ele na eternidade. Mas gera esperança também, porque nós somos, querido, e aqui agora me desculpem as outras religiões, me desculpe as pessoas que adoram algum outro Deus, nós somos o único povo da face da terra que podemos até ir a um lugar para ver onde o nosso Senhor foi colocado, mas nós não temos uma peregrinação para um lugar onde Ele está, porque nós somos o único povo da terra cujo Deus está vivo, cujo Senhor não está no lugar que depositaram o corpo dele. Mas nenhum outro povo da história pode dizer isso, a não ser os cristãos. Então, esperança, porque o nosso Redentor está vivo. Esperança, porque nós sabemos que o universo não está desgovernado, na mão do nada, à mercê das situações e das circunstâncias. Esse universo visto e não visto está nas mãos e no governo do nosso Deus. Não cai um fio de cabelo, não muda uma vírgula na nossa história sem que o nosso Senhor o saiba e esteja no controle absoluto de tudo. Então isso enche o nosso coração de esperança. Esperança, porque também, queridos, um dia, essa família que foi feita em Cristo Jesus vai se reunir novamente. E nós não precisamos ir a um lugar onde tem uma figura presa nessa cruz, com o corpo todo dilacerado pelo chicote, com a face da dor. Um dia nós sentaremos na mesa com o Cordeiro, mas agora Ele não é mais o Cordeiro que foi imolado, Ele é o Deus vivo e ressurreto. Diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Então, assim como a Páscoa gera esperança, o Pai Nosso foi completamente inovador para quem o ouvia e gerou esperança. Por quê? Porque assim como Cristo está vivo e Ele nos fez família de Deus, Jesus ensinou os seus discípulos a orarem de uma forma que era completamente diferente daquela época. Porque Deus, Jeová e Yahvé, era um Deus distante. Agora Jesus ensina a chamar de Pai. Pai é uma palavra tão peculiar na língua grega que ela invoca assim, de perto. É afetuoso. É como se a gente dissesse: papai. Eu não sei do que seus filhos te chamam, e se eles te chamam de pai, de papai, de mamãe, eu não sei do que chamam. Alguns têm alguns outros, algumas formas de chamar o pai. Minha filha me chama de Mene, e o Pedro me chama de Manolo. E eu digo para a Ana, quando eles me chamam por esse nome, eu me sinto tão amado, tão carinhoso, Eu tenho amigos aqui na igreja que chamam de Manelinho. Isso quebra a barreira do distante, é amor. Então, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, e agora com a Páscoa, eu e você podemos saber que o véu foi rasgado. Não é mais o Deus distante, é o Deus seu. Tão seu que você pode falar papai para Ele. Ou você pode chamar Deus do nome de amor, de afeto, de carinho, que responde o seu coração. É a esperança de que nós só nos tornamos povo de Deus por causa de Jesus. Mas veja, dizer Pai Nosso tem implicações muito maiores do que nós pensamos. O Pai é nosso, Ele não é meu. Ele é meu porque Ele é seu. Ele é meu porque Ele é seu. E Ele é seu porque Ele é dela. Jesus não nos ensinou a orar meu Pai, Pai Nosso. Isso quebra diversas barreiras, queridos. Quebra, em primeiro lugar, a barreira que nós achamos que Deus é uma propriedade particular nossa, de um único grupo, de uma única pessoa. Pai nosso, de todos aqueles que em Cristo Jesus entregaram as suas vidas, Deus é Pai desta família, de muitos filhos, de muitas filhas, semelhantes a Jesus, para a honra e glória dEle.
Mas quebra também algo que a Carol tocou aqui quando ela falava. Pai Nosso quebra a barreira do individualismo. Eu não posso mais viver só para mim. Eu não posso mais viver só para o que eu quero fazer. Eu não posso mais viver só para os meus desejos. Eu não posso mais pautar a minha vida como se eu fosse a única pessoa da face da terra. Ele é pai de uma família. Ele é Pai Nosso. Há um teólogo que diz que a paternidade de Deus é a única possibilidade do ser humano viver em amor, em harmonia. Porque quando nós oramos Pai Nosso, isso significa que o mesmo Pai que eu estou invocando, está invocando também um dos meus irmãos. E se eu não percebo a fragilidade, o sofrimento, a dor do meu irmão, como que eu posso adorar o mesmo Pai? Mas isso resolve também um problema de vácuo que nós temos no coração, porque muitos de nós não tivemos pai. Seja porque não o conhecemos, seja porque o perdemos, seja porque ele não foi presente. Deus é nosso Pai. Pai Nosso. Pai Nosso. E não apenas um Pai qualquer, mas o Pai que está nos céus. Louvado seja o nome dele. Mas a oração continua e diz: estabeleça o teu reino. E veja, foi porque Jesus veio que o reino de Deus foi estabelecido. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E ele disse assim: a minha paz eu deixo sobre vocês. Mas Jesus também disse assim: vá por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas, ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja, quando eu e você oramos assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, eu e você estamos nos colocando no lugar de protagonistas deste reino. Então, hoje, é muito mais fácil para mim dizer isso: venha o teu reino a partir de mim, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso em Cristo Jesus viver de maneira que o reino de Deus seja percebido. Você pode, se Cristo entrar na sua vida, se você entender isso. Eu e você vamos orar a oração do Pai Nosso, sabendo que nós estamos ajudando a estabelecer na terra a vontade de Deus, a partir da sua presença nos lugares mais escuros, a partir da esperança, da cura, do toque de Deus na vida de quem precisa. Amém, querido? Então nós oramos assim: venha o teu reino a partir de mim. Sabe que você pode, e não estou pedindo para você fazer agora, é só um desafio, mas sabe que você pode dizer: Senhor, venha o teu reino a partir de mim. Venha o teu reino a partir de mim. Porque Cristo veio e disseram assim: pergunta a ele lá se ele é mesmo o que deveria vir, ou se nós ainda temos que esperar um outro. Lembra quando João Batista mandou os seus seguidores perguntarem, os seguidores de Jesus, é ele mesmo? Jesus não respondeu assim: sim, sou eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus disse assim: volta e diz para João o seguinte: os cegos estão vendo, aqueles aleijados andam, os enfermos são curados, e aos pobres, aqueles que são párias, aqueles que são periféricos, a eles, aqueles que ninguém quer, está sendo anunciado o evangelho do reino. E os discípulos voltam e contam para João, e aqui eu fico imaginando a cena, que quando João ouviu, ele deve ter dito: I got it. Entendi. Não precisa de responder. Ele respondeu sem responder. Então sabe o que nessa manhã minha oração é para que, quando a gente orar isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É você poder levar para os lugares da sua existência essa realidade. E a oração não ser uma reza, ser uma declaração de vida. Amém? E por último, queridos, diz assim, e eu quero te ensinar por que eu acho tão maravilhoso essa sintonia entre a Páscoa e o Pai Nosso. É porque em Cristo, na morte, quando Jesus... E é interessante porque várias vezes eu conduzi grupos naquela rua chamada Via Dolorosa, e se Deus permitir ainda voltar,
nós faremos isso outras vezes, e os que já foram aqui da igreja, percebam agora, sair da fortaleza de Antônia e subir toda aquela rua, as pessoas observando, os chicotes, os açoites, a dor. Jesus sofreu aquilo sem pecado algum, porque ele sabia que em cada marca daquela tinha o meu nome e tinha o seu nome. Nós fomos perdoados em Cristo Jesus. Mas escuta o que é perdoado. Cuidado, e eu já me peguei pecando tanto fazendo isso, que às vezes a gente comete um erro, e, nossa, Deus me perdoa, por que eu falei, por que eu fiz, e está tudo certo você pedir esse perdão aí, mas não é dele que eu estou dizendo. Paulo, quando escreveu a igreja em Colossenses, no 2º capítulo, no versículo 14, ele diz assim, porque ele, Cristo Jesus, pegou o tratado de dívida que pesava sobre nós, sobre eu e você, e encravou no madeiro. Quem foi pregado na cruz? Foi um papel? O que foi pregado na cruz? Foi um decreto? Não, quem foi pregado na cruz foi uma pessoa. Mas essa pessoa carregava nele o decreto de dívida, que tinha nome como a pessoa que devia, que tinha o seu, como devedor. E ele encravou na cruz e ele disse assim, tetelestai, está pago, está pago. Não é que Jesus perdoou o pecado do grito que você deu com alguém no trânsito, não é que Jesus perdoou o pecado do olhar indevido que você repousou sobre alguém, não é que Jesus perdoou você de você não ter pagado uma dívida, não é que Jesus perdoou você de uma palavra grossa, áspera, que saiu da sua ou da minha boca, não, Jesus perdoou do peso do tratado de dívida que constava diante de Deus e que era contrário a nós e nós não podíamos pagar. Ele pregou lá no madeiro e disse para mim e para você agora, Manuel, e o seu nome? Vocês estão perdoados, vivam como tal. Veja o que diz na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Os nossos tratados de dívida contra as pessoas devem ser cravados naquela cruz, querido. Sabe o que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar? Porque fomos perdoados. Não existe outro estilo de vida para nós que não seja o perdão oferecido. Porque recebemos, precisamos doar. Porque fomos frutos desse perdão. Oramos para que na proporção em que fomos perdoados, nós também perdoemos uns aos outros. E não é perdoar ofensa, presta atenção, é perdoar pessoas. Porque muitas vezes nós perdoamos uma ofensa e pregamos a pessoa no primeiro tronco de castigo da vida que a gente puder. Não é perdoar ofensa. Vocês estão comigo? É perdoar pessoas. De quê? De tudo. Porque a gente perdoa quem gritou conosco. Nós perdoamos quem nos fez algo que consideramos como mal. Mas às vezes nós não perdoamos a pessoa que fez isso conosco. Então, ao terminarmos a nossa meditação aqui nessa manhã, eu preciso dizer para você que eu e você não podemos orar o Pai Nosso. Aliás, nós não podemos orar nenhuma oração. Aliás, nós não podemos ler a Bíblia. Aliás, nós não podemos ouvir a palavra de Deus sem ser confrontados com a realidade da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Pai Nosso, Ele é meu Pai. Amém por isso. Mas amém porque Ele é o seu Pai. Amém porque eu fui encontrado, amém porque você foi encontrado, amém porque existem milhares e milhares de outros que foram encontrados e ainda milhares e milhares que serão encontrados pelo nosso Pai, que está no céu. Santificado seja o teu nome no nosso estilo de vida.
Santificado seja o teu nome na forma que nós pensamos, santificado seja o teu nome na forma que usamos os nossos recursos, os nossos dons, santificado seja o teu nome em não viver uma vida egocêntrica, egoísta, ensimesmada. Santificado seja o teu nome nesse lugar, mas santificado seja o teu nome na minha casa, santificado seja o teu nome no meu trabalho, santificado seja o teu nome nas minhas rodas de amigo, santificado seja o teu nome onde eu estiver, onde você estiver. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Estabeleça entre nós princípios e conceitos do reino, Senhor, de tal modo que quem se aproximar vai entender que tem algo diferente nessas vidas, chamada pelo seu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita plenamente no céu, e um dia ela será. E aí, queridos, nesse dia nós vamos nos alegrar muito, mas muito. Dá-nos a provisão diária. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Confiamos em Deus e não na força do nosso braço, não na capacidade do nosso intelecto. A nossa esperança precisa estar em Deus. Maldito o homem que repousa a sua confiança no que ele é capaz de produzir ou na origem de onde está vindo as suas coisas. Maldito é esse homem. Por quê? Porque um dia tudo isso cai. Dá-nos, Senhor, vem de Ti, vem do Senhor em primeiro lugar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos dispostos a perdoar. Não fala as dívidas dos outros, a perdoar os nossos devedores. Leia o texto com atenção. Ou, quando diz numa outra versão, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Marido e mulher, pensem nisso. Se você está perdoando atitudes ou pessoas, amigos, conhecidos, e não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Não diz o texto, Senhor, não nos deixe ser tentados. Não nos deixe cair em tentação. Porque a própria palavra de Deus diz, olha, o diabo está ao teu derredor. Cabe a ti resisti-lo. A própria palavra de Deus nos ensina que não nos sobrevém provação ou tentação acima das nossas forças. Não. A gente diz assim, eu não resisti e caí. Está tudo certo do plano de vista humano, mas do plano de vista de Deus isso não existe. Não nos sobreveio tentação que não seja humana e que antes Deus já não nos dê o livramento. Portanto, Senhor, não nos deixes cair nessa tentação, porque tentado você será, tentado nós seremos. Cabe a nós, com a lucidez do Espírito Santo de Deus e com o poder da ressurreição de Cristo, saber dizer sim e saber dizer não. Saber desviar os nossos pés de um caminho, saber fazer escolhas adequadas. Por que tudo isso? Porque dele é o poder, é o reino, é a glória, para todos sempre, para todos sempre. Amém, querido? Amém. Que dia glorioso podemos celebrar a Páscoa, no dia celebrar a ressurreição do nosso Senhor, a Páscoa, no dia em que abrimos as Escrituras e lemos o Pai Nosso. Queria convidar você para você fechar os seus olhos um minuto. E se você puder ver o túmulo vazio e ver Jesus ensinando naquele monte, que o Espírito de Deus faça a ligação entre as palavras de Jesus e a cena do Gólgota. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem ou aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos daquele que vem para roubar, matar e destruir. E nós podemos orar assim, Senhor, porque Teu, e somente Teu, e de mais ninguém, é o reino, o poder e a glória para sempre. É só o Senhor que tem poder para ressuscitar dos mortos. É só o Senhor que tem poder para fazer milagres. É só o Senhor que tem poder de quebrar correntes. É só o Senhor que tem o poder, ó Deus, de trazer vida. Nessa manhã traz vida, Senhor, aqui para nós. Vida que é traduzida em realidades tão distintas aqui nessa manhã e de quem está em casa. Vida que precisa se estabelecer no lugar que tem guerra. Vida que precisa se estabelecer no lugar que tem medo. Vida que precisa se estabelecer no lugar que tem ódio. Vida que precisa se estabelecer no lugar que tem dor. Vida que precisa se estabelecer no lugar que tem enfermidades físicas, emocionais. Vida que precisa se estabelecer entre irmãos, entre amigos. Vida, Senhor, vida. Porque quando a vida se estabelecer, de nós vai vazar vida para outros, Senhor. E aí nós não vamos mais só viver, nós vamos derramar vida, Senhor, que vai ser derramada entre gente perto e longe. Nossas mãos vão gerar vida, nossos recursos financeiros vão gerar vida, nossa mente vai pensar em vida, nossos casamentos vão derramar vida um no outro, as relações de amigos vão derramar vida. Obrigado, Senhor, porque o túmulo está vazio. Obrigado, Senhor, porque não foi conspiração humana, foi o Teu poder. Que conspiração humana podia esconder o corpo de alguém que apareceu por 40 dias diversas vezes aos seus discípulos? Que conspiração humana poderia fazer com que um dia ele fosse levado aos céus à vista de todos aqueles e ainda prometesse que do alto, do lugar para onde estavam olhando, viria poder no derramar do Espírito Santo sobre eles? Abençoa a nossa comunidade chamada New Life Church, Senhor, e os nossos irmãos, filhos do nosso Pai, por toda a face da terra. Não somente hoje, mas todos os dias, e do alto da cabeça à planta dos pés é o que nós desejamos. Se você está perto de alguém que lhe é conhecido, marido, mulher, filhos, amigos, se você puder segurar na mão dessa pessoa e falar assim: essa é a bênção que eu quero para a sua vida, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Eu quero a bênção da vida sobre você, que veio pela ressurreição de Cristo. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus ali na cruz do Calvário, e o poder do Espírito Santo, comunhão, consolação, mas o poder do Espírito Santo, seja sobre todos vocês, aqui e os de longe, hoje, amanhã, todos os dias das nossas vidas. No nome de Jesus, você diz amém? Amém, amém.